Querida comunidade, chegamos ao 6º domingo da Páscoa, nosso caminho pascal, que vai se concluir daqui 15 dias com o domingo de Pentecostes. E hoje, a proximidade da despedida final de Jesus, que na semana que vem a ascensão, Jesus volta ao Pai, por isso hoje diz: por pouco tempo me vês, mas daqui pouco tempo não me verás. Jesus hoje deixa para nós uma grande catequese, um ensinamento da continuidade da sua missão, que nós celebraremos em Pentecostes. Ele veio cumprir a vontade do Pai. Ele deu a vida, como descrevemos, como ouvimos a descrição da segunda leitura, deu a vida por nós. Mas a igreja vai continuar anunciando Jesus segundo o ensinamento do Espírito Santo. Hoje Jesus vem nos ensinar sobre o Espírito Santo de Deus, que Ele vai nos dizer: eu vos enviarei o defensor, o Paráclitos, o Advocatus do latim, que aqui nós temos que voltar um pouco a compreender a imagem daquele que ainda na lei, na época romana, o que significava o advogado, o advocatus. Aquele que vai falar, vai me ensinar todas as coisas. O advogado é aquele que ensina, que admoesta, que ilumina o caminho do réu, que vai falar no seu depoimento. Essa imagem é tomada com essa palavra advocatus, paráclitos, defensor, para dizer que é o Espírito que vai agir. É o Espírito que vai falar. É o Espírito que vai continuar a missão de Jesus ressuscitado, agora entre nós. Jesus vai permanecer. E por isso o texto vai dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, o Pai vos amará. Se me amais, o Senhor vai se manifestar na nossa vida. Esse amor de Deus, esse acolher o Espírito, e ainda ele vai dizer: vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós. O Espírito é que permanece conosco. Jesus vai voltar ao Pai. Nós encontramos Jesus, vemos Jesus na palavra, na Eucaristia que celebramos, sabemos que Ele está, mas por que Ele está? Porque o Espírito age. Porque o Espírito mantém a comunidade fiel, firme no Evangelho. É o Espírito que mantém a nossa unidade. É o Espírito que nos abre a acolher a palavra. Permanece convosco. Por isso a nossa resposta é essa: Ele está no meio de nós. Quem permanece, permanece no amor, porque Deus nos amou por primeiro. Então hoje é Jesus nos ensinando aquilo que daqui a 15 dias vamos celebrar, essa descida do Espírito sobre a comunidade, e é o Espírito que vem para agir, para aquecer o nosso coração. Por isso as nossas orações são conduzidas pelo Espírito Santo. É o Espírito que vem e consagra o pão e vinho para que o Senhor se faça presente. É o Espírito que nós invocamos, que abençoa a água, e a água faz novas criaturas. É o Espírito que age no casal que se entrega e se torna uma só carne. Ou seja, o Espírito age na igreja, o Espírito age pelos sacramentos, o Espírito faz permanecer a presença de Deus.
Nós ouvimos a primeira leitura do Atos dos Apóstolos, contando essa história bonita de Filipe. Filipe era um pregador do Evangelho, era um catequista das primeiras comunidades, mas não era um dos 12. Mas Filipe fazia e cumpria a sua missão. E aqui nós vamos entendendo a importância dos sacramentos, e hoje a leitura do Atos dos Apóstolos é o fundamento de um novo sacramento que nós recebemos, o sacramento da confirmação, o sacramento da crisma. Pois Filipe prega na Samaria, as pessoas se convertem, ele batiza. Atos dos Apóstolos narra Filipe batizou até aquele funcionário do alto funcionário do Império, que quis se converter. Mas o texto vai dizendo para nós, eles foram batizados, mas ainda não receberam o Espírito Santo. O Espírito é dado pela Igreja. O Espírito é dado pelos apóstolos. E hoje os sucessores dos apóstolos são os bispos, e aqueles a quem os bispos os ordenam. Aqui está o fundamento do sacramento da crisma, da confirmação. Nós sabemos que o Espírito age, nós temos já o Espírito Santo desde o batismo, mas quando o apóstolo vem sobre a comunidade, impõe as mãos sobre a comunidade e reza, a comunidade está confirmada. Por isso é o bispo que celebra a confirmação, veja, é o sucessor dos apóstolos, é o bispo que celebra a crisma, ou aquele a quem o bispo ordena, institui, dá a autoridade a celebrar, como os padres que podem celebrar, se o bispo delega a delegação. Olha que riqueza da nossa igreja. O Espírito Santo, dado pela mão dos bispos, é para nos remeter que é o Espírito vem pela mão dos apóstolos. A sucessão apostólica. A comunidade então é coordenada, animada, motivada pela ação do Espírito Santo. Hoje nós somos chamados a acolher os mandamentos e a viver. Esses mandamentos devem permanecer junto de vós e estará dentro de vós, disse Jesus no Evangelho de João. O Espírito, então, meus irmãos, é para acolher-nos dentro do nosso coração. Não é para ter, como a gente diz até fechadamente, um espírito de porco, a gente entende o que é, né? É quando está meio desviado do caminho. O Espírito Santo é o que nos coloca no caminho. É expulsar tristezas, é expulsar maldades, é expulsar saudades que nos entristecem tanto, para dizer: vem Espírito Santo e preenche a nossa vida. Vem Espírito Santo e aquece o meu coração. Vem Espírito Santo e toma conta de todo o meu ser. Por isso, dentro de nós, em nós, que possamos ser verdadeiramente uma comunidade dócil ao Espírito Santo. Sendo dócil ao Espírito, nós vamos ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. E colocando em prática a palavra de Deus, nós vamos viver um mundo melhor, mais justo, solidário, em paz. Um mundo que perdoa, um mundo que cuida daqueles que mais precisam, um mundo que dá atenção de modo especial os mais carentes. Neste domingo, Dia das Mães, nós temos essa imagem tão forte da mãe, aquela que dentro dela cuida de todos. A mãe tem somente 2 mãos, mas ela parece que tem 10, para cuidar da casa, dos filhos, para cuidar do seu trabalho. Um coração só, mas que ama tanto. Um coração que nos ensina a amar. Parabéns às mães e que continuem no seu caminho de educadoras na fé. Que Deus nos ajude a receber sempre a graça de Deus.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus.